Bom dia. Apenas uma pequenina nota particular. Estou desfalcado hoje, não é? Só vim eu e a Priscila. Nada de grave, nada de mais. O nosso Gabriel está um pouquinho adoentado, então a mãe ficou com ele. E o mais velho, o Tiago, parece que está a seguir os mesmos passos do irmão mais novo. Bem, vamos ao que interessa. Vamos continuar a louvar a Deus, vamos continuar a adorar o Senhor e vamos ouvir a sua voz e simultaneamente vamos receber, ser instruídos e simultaneamente pela atitude dos nossos corações, das nossas mentes, ao ouvirmos a sua palavra, nós continuamos também a dar, a prestar louvor e adoração ao Senhor. Antes de irmos ao nosso texto, que como o Daniel já referiu e bem, está na primeira carta de João, mas no segundo capítulo, no capítulo 2, dos versículos 3 ao 11. Antes disso, queria fazer-vos uma pergunta a título de introdução. Conhecem a história e a parábola do filho pródigo? Certo? Conhecem? Só para eu aferir, eu sei que a esmagadora maioria conhecerá, mas só para eu aferir aqui a realidade das pessoas que estão à minha frente e do conhecimento da história. Quem é que conhece? Pode levantar mesmo o braço. A história do filho pródigo. A esmagadora maioria. Um pai tinha 2 filhos, não é? E um deles, cheio de aparente coragem, mas mais desprezo pelo pai, pela velhice do pai, pede a sua parte, diz: olha, dá-me aquilo que é meu, quero heranças antecipadas, quero partilhas antecipadas, dá-me a minha parte, que eu quero ir à minha vida. Foi o que o mais novo fez. Pediu a parte dele e foi para longe da casa do pai, saiu a gastar a sua parte da herança, de qualquer forma, levianamente, com amigos falsos, com mulheres, com almoços e jantares, de qualquer forma, rapidamente o dinheiro se acabam os amigos, fica sozinho, acaba na miséria, não é? E na miséria cai em si e arrepende-se e volta à casa. Volta à casa com a ideia de trabalhar para o pai como um servo, não é? Já não como filho, mas como um empregado. Mas, para surpresa sua, o que é que acontece? O pai recebe-o de braços abertos, beija-o, abraça-o e, cheio de alegria, dá uma festa. Abre a melhor garrafa de vinho. Isso não diz o texto, mas diz que mata o boi cevado, não é? O boi pronto para ser assado, e faz uma grande festa porque o seu filho chegou a casa. Depois, no fim, voltaremos aqui e veremos o que é que isto tem a ver com o nosso texto. Nós, na semana passada, o nosso teste de paternidade, é a nossa série, foi-nos servido através do teste da confissão. E além de sermos desafiados a confessar pecados, temos também, na primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 8, até ao capítulo 2, versículo 2, o texto que vimos a semana passada, 3 verdades a confessar. Deus é verdadeiro, é fiel e justo. Deus é verdadeiro, Deus é fiel e Deus é justo. Por isso nós não queremos fazer dele mentiroso. Pelo contrário, nós queremos e podemos confiar nele. Há uma segunda verdade a confessar. Nós somos pecadores. E não nos queremos enganar a nós mesmos. Pelo contrário, nós reconhecemos a necessidade e a importância de confessarmos o nosso pecado, porque somos pecadores e quando pecamos, o caminho para a reconciliação é justamente a confissão. E há uma terceira verdade a confessar no texto que vimos a semana passada. Jesus é o nosso advogado. Jesus torna possível o perdão, porque Ele é o mediador, Ele é o nosso advogado. Não que Ele argumente a nosso favor, mas porque Ele, calado, como ovelha muda, tomou o nosso lugar e pagou pelos nossos pecados, fazendo-nos e tornando-nos propícios a Deus, tornando-nos amigos de Deus, reconciliando-nos com Deus. Estas 3 verdades nós vimos também a semana passada e são coisas que nós podemos confessar, assim como confessamos e lemos no início que a palavra é a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus.
que é a única fonte de autoridade, que é divinamente inspirada, assim como confessamos isso, nós também confessamos o quê? Que Deus é verdadeiro, que nós somos pecadores e que Jesus é o único mediador. Hoje avançamos um pouco mais no nosso teste de paternidade com o teste do novo mandamento. O teste do novo mandamento. E o nosso texto esta manhã então está no capítulo 2 da primeira carta e nos versículos 3 a 11. 3 a 11. Podem já abrir, alguns já abriram. Eu disse-vos na primeira sessão, na introdução, no teste de Natal, que nós somos desafiados a fazer o mesmo teste dos leitores iniciais. Os leitores primeiros, os primeiros leitores de João, os seus filhinhos, foram desafiados a fazer este teste de paternidade. E nós somos hoje desafiados a fazer o mesmo teste. Em pleno século XXI, em Portugal, em Pardelhó, nós somos desafiados ao mesmo. Um teste de paternidade, em que nós respondemos a esta pergunta. Eu sou filho de Deus. Eu sou mesmo filho de Deus. Mas também um teste de identidade. Foi isto que eu disse na primeira sessão. É também um teste de identidade. É responder também a uma segunda pergunta. Eu vivo de acordo com aquilo que eu digo ser. Eu vivo como um filho de Deus. O ritmo da carta é este mesmo. Ora, apela à resposta à primeira pergunta. Sou mesmo filho de Deus? Ora, apela à resposta à segunda pergunta. Eu vivo de acordo com o Filho de Deus. Eu vivo de acordo com aquilo que eu digo ser. Depois do que já dissemos e confessámos a semana passada, não é? Depois de um tempo de confissão, não só de pecados, mas também de que Deus é verdadeiro. Nós, pecadores, Jesus é o nosso mediador, cremos nisso, cremos nele. O texto hoje apresenta-nos como que um teste mais prático. Um teste de obediência e um teste de amor. Ele vai testar na prática se há obediência, se há amor. Então já não é só confessar. Confessar é falar, não é? É dizer. Já não é só confessar, que é importante, mas é um teste prático. É obedecer, é cumprir, é pôr em prática. É amar, por forma a confirmar o quê? Se aquilo que dizemos, se aquilo que confessamos, se aquilo que falamos, se aquilo que sai da nossa boca é mesmo verdade nas nossas vidas. Vamos ler o texto. E é por aqui que vamos seguir com a ajuda de Deus, orientados e iluminados pelo Espírito Santo na sua palavra. Eu vou pedir a alguém que leia o alto e bom som do versículo 3 ao versículo 11. Então, capítulo 2, versículo 3 a 11. Vamos lá, força. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Obrigado, Levi. Então, o nosso texto, ele divide-se em duas grandes partes. Duas pequenas grandes partes. Pequenas porque o texto é pequeno, mas são grandes partes no seu significado. Duas grandes partes. A primeira parte, do versículo 3 ao 6, que nos falam de mandamentos, de obediência, de amor. E uma segunda parte, do versículo 7 ao 11, que nos fala do novo mandamento e do amor já específico entre irmãos, do amor fraterno, do amor fraternal. Vamos à primeira parte. Vamos dividir nestas duas partes e vamos então à primeira parte. A primeira parte começa no versículo 3 e diz o seguinte, vamos reler. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E nisto conhecemos, ou nisto sabemos, dizem outras versões, nisto sabemos que o conhecemos, se há uma condição, se guardarmos os seus mandamentos. Aqui está o teste. Aqui está o teste. Logo a abrir o nosso texto, está aqui o teste. Nisto nós sabemos, nisto nós conhecemos que o conhecemos a Ele. Nisto nós podemos saber
que conhecemos a Deus, que conhecemos Jesus, se guardarmos os seus mandamentos. Sabes que o conheces verdadeiramente, tu podes saber que o conheces verdadeiramente. É uma carta para testar e para trazer confirmação, para trazer confiança. Tu sabes que conheces verdadeiramente a Jesus, que conheces verdadeiramente a Deus, se guardas a sua palavra, se guardas os seus mandamentos, se a valorizas, se cumpres, se obedeces, se fazes a vontade de Deus, se passas no teste da obediência. Começa já a abrir o teste para nós. Tu podes ter confiança e fortalecer a tua fé sabendo que conheces a Deus se passas no teste da obediência. Se obedeces, se valorizas a palavra, se a guardas, se a cumpres. Então se passas neste teste de obediência. Eu quero salientar aqui a questão do conhecimento. A questão do conhecimento. Repete-se muitas vezes na carta. Repete-se mesmo muitas vezes nesta carta. Repete-se nesta parte, só nesta primeira parte. Repete-se 3 vezes. O versículo 3 diz: nisto sabemos que o conhecemos. E depois o versículo 4 vai começar por dizer: aquele que diz, eu conheço. E mesmo o versículo 5 termina: nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, é uma carta que trata do conhecimento, que usa este tema, que usa este assunto, que trata deste tópico, que sempre usa esta palavra, este conceito. E no contexto da época, no mundo grego, e em qualquer lugar onde a sua influência se sentia, o conhecimento era a grande virtude. Era a virtude das virtudes. E nós sabemos que os leitores de João, eles estão em perigo porque estão expostos a este tipo de ideia perigosa. Então João vai deixar muito claro nesta carta, e já neste texto, já a abrir, João vai deixar muito claro em toda a carta que o conhecimento que realmente importa, num mundo tão seduzido pelo conhecimento, onde o conhecimento é tudo, João vai deixar muito claro que o conhecimento que verdadeiramente importa é conhecer Deus, é conhecer Jesus. João deixa muito claro, João está a usar de propósito a palavra conhecimento, está a tocar nesse ponto, porque sabe que é algo sensível àquela cultura, sabe que é algo que está a tocar e a influenciar, a seduzir os seus leitores, mas João deixa muito claro: ok, o conhecimento é aquilo que vocês hoje valorizam lá, o topo dos topos, a virtude das virtudes, mas olha, o conhecimento que conta mesmo, o conhecimento que interessa mesmo, é conhecê-lo, é conhecer Jesus, é conhecer a Deus. E nós voltamos ao teste. Aquele que diz, eu conheço, versículo 4, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A confiança vem, nisto sabemos, é o versículo 3, não é? Nisto sabemos que o conhecemos. A confiança vem disto, de guardarmos os seus mandamentos. E por isso podemos dizer, nisto sabemos que o conhecemos. A confiança vem disto. Mas aqui o versículo 4 começa de uma forma diferente. Em vez de dizer, nisto sabemos, com toda a confiança, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. O versículo 4 já começa de uma outra forma. Nisto sabemos é diferente daquele que diz. Olhem lá para as vossas Bíblias. Aquele que diz. Dizer é diferente de saber. Dizer é diferente de fazer. É diferente de ser. Dizer é dizer. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O conhecimento que realmente importa é conhecer Deus, dizia. É conhecer Jesus. Mas é conhecer mesmo. É o que João está a querer dizer. O conhecimento que verdadeiramente importa é conhecer Deus, é conhecer Jesus. Mas é conhecer mesmo, é o que João está a querer transmitir. Dizer que se conhece a Deus e isso não resultar em apego à sua palavra e em obediência, é mentir. Aquele que diz, mas não cumpre, aquele que diz, mas não guarda, é mentiroso. João não vai poupar nas palavras. Eu, como vos disse na primeira sessão, João não anda ali às voltinhas a dar grandes elogios, a ver onde é que pode elogiar, para depois marcar posição.
Ele não leu esses livros de como é que se fazem amigos e influenciam pessoas. Nem tem a abordagem de Paulo, com uma pedagogia diferente. João não vai poupar nas palavras. Tu dizes que o conheces, não guardas, não cumpres, és mentiroso. É o apóstolo do amor que está a dizer, sem poupar nas palavras. João não poupa nas palavras. É mentiroso. Nele não está a verdade. Não adianta dizerem que têm conhecimento e que o conhecem, se depois não há resultado disso. Fica evidente, fica por demais evidente, que a tese, ou as teses, dos pensadores e dos filósofos gnósticos daquele tempo estavam erradas e deviam ser rejeitadas pelos leitores de João, pelos crentes da altura, e devem ser rejeitadas por nós. Fica claro que essas teses, em relação ao conhecimento e como é que isso se aplicava à vida, e como é que se lidava com Deus e vivia na fé, estão por demais enganadas. Estão por demais erradas e equivocadas e devem ser rejeitadas. Alguns pontos. O conhecimento não é uma virtude isolada e que vale por si mesmo, por si só, mesmo que não produza qualquer resultado. Ao contrário do que diziam que o conhecimento valia por si só e que o resto não interessava. Não. Biblicamente, o ensino bíblico, o ensino apostólico, o que João veio trazer é não. O conhecimento por si só, como uma virtude isolada, que serve, que é uma virtude, mesmo que não resulte em nada, que não produza nada, não. Isso não é o conhecimento que a Bíblia fala. Esse não é o conhecimento de que a Bíblia fala. Segundo ponto, porque mesmo o conhecimento dos conhecimentos, que é o que o texto apela aqui, que é o conhecimento de Deus, que é o conhecimento de Jesus, mesmo o conhecimento de Deus, ou resulta em obediência, ou simplesmente não existe. Mesmo o conhecimento dos conhecimentos, que é conhecer a Deus, que é conhecer Jesus, ou se manifesta em obediência, em amor, podemos ir mais à frente dizer, ou então na realidade não existe. Não existe conhecimento sem o resultado. Na Bíblia o conhecimento é um meio, não é um fim. Mesmo o conhecimento dos conhecimentos, que é o conhecimento de Deus, é sempre um meio. É um meio para quê? Neste texto. Que nos leva a uma obediência que confirma essa existência. Mas podemos ir mais longe. O conhecimento de Deus também é um meio. Para quê? Para depois de conhecermos que Deus é real, que existe, que é fiel, que é verdadeiro, nós o adorarmos, por exemplo. Nós nos deleitarmos nele. Nós descansarmos nele. Nós confiarmos nele. O conhecimento é sempre um meio, nunca é um fim em si mesmo. Portanto, ou ele gera alguma coisa, desde logo a obediência, vai seguir João, ou então se calhar ele nem existe. Se calhar dizes que conheces e não conheces. João vai dizer isso mesmo. Se não guardas mandamentos, estás a mentir. Mais um ponto. O conhecimento de Deus não é compatível com uma vida leviana, em que com o corpo se pode fazer o que se bem entende. Porque é matéria, não é? Diziam eles. Não interessa. Era uma das formas deles pensarem. Podes fazer o que quer com o corpo porque eu, intelectualmente e espiritualmente, eu estou no pleno conhecimento. Não. O conhecimento de Deus e a vida da verdadeira fé, que envolve conhecer verdadeiramente a Deus, resulta em obediência aos seus mandamentos. Então não é compatível com uma vida em que com o corpo se pode fazer o que se bem entender. O verdadeiro conhecimento de Deus leva à obediência aos seus mandamentos. E por fim, o último ponto. O conhecimento de Deus também não é compatível com uma visão mística da fé. O conhecimento verdadeiro de Deus não é compatível com uma visão mística da fé, em que se pode afirmar, crer e conhecer a Deus, sem que isso resulte numa transformação. O verdadeiro conhecimento de Deus transforma e aperfeiçoa em amor. Não dá para ter uma abordagem à fé mística. Eu tenho a minha fé. Eu creio. E depois, isso não significar nada, não ter respaldo nas decisões, nos pensamentos, na forma de encarar a vida, não ter qualquer explicação. Não, é algo que é só meu. Que só eu sinto, nem dá para explicar. Não. Isso é uma abordagem mística e gnóstica, mas que está hoje muito presente. Uma ideia de uma fé que não precisa de explicação, não precisa de fruto, não precisa de transformação, não precisa de gerar nem novos caminhos e obediência, mas também não precisa de gerar novas perspectivas, uma nova confiança, uma alegria, uma esperança na eternidade. Não precisa de gerar nada. É uma coisa minha. Não.
O conhecimento verdadeiro de Deus não é compatível com uma visão mística da fé. Antes, o verdadeiro conhecimento de Deus transforma e aperfeiçoa em amor. Transforma, gera obediência, aperfeiçoa em amor, traz esperança, traz convicção, traz alegria, traz propósito, traz vida. E por isso podemos ter confiança de que conhecemos mesmo a Deus. Não por misticismo, não pela nossa intuição, antes por fé. Uma fé firme e provada no teste da obediência, o teste da paternidade. Nós podemos... A carta foi escrita para que nós não andemos a derivar no nosso misticismo e na nossa intuição. Uns dias a achar que somos, outros dias a achar que não somos. Não, nós não somos como o tempo. Que ora está chuva, ora está sol, ora está nevoeiro, ora não está. Nós somos chamados a viver a fé e a fortalecer a nossa fé. Eu posso saber que eu conheço Deus se eu guardar os seus mandamentos. Eu posso alimentar a minha fé através da palavra e não viver refém da minha intuição, de uma fé mística, de uma coisa que não é palpável. Por isso é que está esta carta escrita, para nós não oscilarmos e dependermos de nós mesmos e da nossa intuição, mas apegarmos à palavra e dizer: não, eu creio que Jesus se deu por mim, eu creio em Deus e nisto eu posso saber que o conheço e que estou nele. Eu estou a ser transformado por ele. Eu guardo os seus mandamentos. E eu amo. Estou a ser aperfeiçoado em amor. Uma fé firme, uma fé provada no teste da obediência, o teste da paternidade. É por aí que segue João. É por aí mesmo que segue João. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Agora, aquele que diz, dá lugar a qualquer que guarda. Aquele que guarda, podemos dizer. Aquele que diz, que não traz grande convicção, não é? É só uma palavra, é só uma afirmação. Agora dá lugar àquele que guarda. Nós podemos ter toda a convicção se guardamos. E agora o versículo 5 vai falar dessa confirmação. Qualquer que guarda a sua palavra. É bem diferente qualquer que guarda daquele que simplesmente diz. É aqui que reside a nossa confiança. É aqui que reside a nossa confiança. E não, isto não é um apelo à confiança nas nossas obras ou na nossa obediência. O que João está a fazer não é um apelo a que nós confiemos na nossa obra, no nosso mérito em cumprir ou não. João não está a apelar às obras. João não está a apelar ao legalismo ou ao moralismo. Não. No entanto, é aqui que reside a nossa confiança. Isto é um lembrete de que só dizer eu conheço pode significar pouco. O que João está a fazer é isto. É lembrar-nos que simplesmente dizer pode ser tudo uma ilusão e uma mentira. Mas a nossa confiança reside quando há um coração a ser transformado e que obedece, que guarda a palavra, que valoriza a palavra e que cumpre a palavra porque está a ser transformado em amor. É este lembrete que João está a trazer. De que simplesmente dizer eu conheço pode significar muito pouco. A segurança da nossa fé é fortalecida não quando dizemos por dizer que o conhecemos, não quando falamos por falar que somos cristãos, mas quando o que dizemos é real. E por ser real, pode ser visto em fruto em nós. Por ser mesmo real, pode ser observado por nós próprios em nós e pelos outros. E não estou a falar de perfeição. Estou a falar de nós até observarmos em nós a luta contra o pecado. Antes não me preocupava assim tanto, mas agora quando falho entristeço-me. Não estamos a falar de perfeição. Não é possível atingir aqui, deste lado da glória, deste lado da eternidade. Mas estamos a falar até de um fruto que implica até a consciência de quê? De que somos pecadores. Não andamos para aí a dizer que não temos pecado. Não, temos pecado. Diz a carta, confessamos isso. E confessamos os nossos pecados, é daí que vimos, ainda a semana passada. Mas até essa consciência e essa luta contra o pecado é já um fruto que mostra o quê? Que estamos a guardar a palavra. Que estamos no caminho certo. No caminho da santificação. De ir abandonando o pecado, ficando mais sensíveis ao pecado. E também no crescimento da obediência, conseguindo dar passos mais acertados também. As duas dinâmicas.
As duas coisas. Exatamente as duas coisas. A nossa confiança vem não de quando falamos por falar ou dizemos por dizer que somos cristãos, que somos crentes ou que o conhecemos, mas a nossa confiança vem justamente quando nós podemos observar em nós, ou nos outros, ou os outros em nós, o quê? Algo condizente com as palavras, algo que é real e que pode ser visto em fruto em nós. Quando além de se dizer eu conheço Jesus, esse conhecimento de Jesus é real e é tão real que transforma o coração. Num coração que, entre outras coisas, o que é que faz? Seguindo aqui o nosso texto, entre outras coisas, o que é que esse coração faz? Valoriza e guarda a sua palavra. Valoriza e guarda. Valoriza e quer cumprir. E quer cumprir. Consegue sempre cumprir? Não. Mas quer cumprir. E quando não cumpre, o que é que faz? Confessa, porque ele é fiel e justo. É este o contexto, é este o caminho. Um coração que está a ser transformado por Deus. E, portanto, é capaz de produzir fruto e é capaz de guardar a palavra e de querer guardar a palavra. É aqui que também João está a fazer uma coisa diferente do que muitas vezes se faz. João está a juntar aquilo que muitas vezes tem a tentação de separar. Olha o que é que diz o versículo 5 ainda novamente. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Mais uma confirmação, não é? Assim que termina o versículo com confirmação. Nisto sabemos que estamos nele. Mas o que é que João está a juntar? João está a juntar o quê? Duas coisas que normalmente há a tentação, pelo menos num contexto moderno ou pós-moderno, ocidental, há a tentação muitas vezes de querer separar. João está a juntar a palavra e o amor. Devia ser o mais óbvio para qualquer cristão. É na palavra que nós vemos o maior gesto de amor. É na palavra que nós conhecemos o verdadeiro amor. Mas João liga aquilo que muitas vezes quer separar. A palavra não, fico com o amor. Como se fosse possível amar longe da palavra. Há outras pessoas que dizem, não é só a palavra é que é importante. Como se fosse possível valorizar a palavra e não amar. Este texto vai deixar claro que isso é impossível. Não dá para separar o que está intimamente ligado, o que está umbilicalmente ligado. Não dá para separar o que é a mesma coisa. Não dá para separar o que é a mesma coisa. Jesus, que é a palavra. Jesus, que é amor. Não dá para separar o que é o mesmo. Mas já há a tendência, a tentação, e não é só dos outros, podemos dizer que às vezes também é a nossa, de tentar escolher entre duas coisas que são a mesma. Entre dois lados da mesma moeda. Tipo querer ficar com a moeda, mas só com uma face. Não há, as moedas têm sempre duas faces. Esta moeda de ouro precioso, de infinitos quilates, esta moeda preciosa, não dá para separar. João liga o que muitas vezes quer separar. O guardar a palavra, o obedecer à palavra, o cumprir os mandamentos, ao amor de Deus e por Deus. Ao amor de Deus e ao amor por Deus. João liga o cumprir, o obedecer ao amor. E é muito interessante. É muito interessante. E nós podemos concluir que é no valorizar e no receber e no guardar da palavra que o amor de Deus se nutre, que cresce e que se aperfeiçoa. É neste relacionamento em que se valoriza mais a palavra, em que se guarda mais a palavra, em que se conhece mais a palavra, em que se aplica mais a palavra, que o amor de Deus tem espaço, tem contexto, tem habitat perfeito para se nutrir, para crescer e aperfeiçoar. E no sentido oposto, é pela atitude correta em relação à palavra que o nosso amor a Deus também se comprova e testa. Não é? É através da nossa atitude em relação à palavra que o nosso amor a Deus também se testa. As palavras de Jesus quais foram? Sois meus amigos, fizerem o que eu vos mando. Não é? Sois meus amigos se disserem que sois meus amigos. Sois meus amigos se forem meus amigos. Não é? Sois meus amigos se disserem que são amigos. Sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Isso é que é ser amigo. Isso é que é amar. Aquele que ama, também disse Jesus, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Não é? Aquele que me ama, diz que me ama.
aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. É pela nossa atitude em relação à palavra que também o nosso amor se testa e se comprova. Qual é que é o resultado disto? O resultado é o que está no final do versículo 5. Quando não se separa o que é a mesma coisa e o que Deus juntou, o que é que resulta? O final do versículo 5. Nisto conhecemos que estamos nele. Qual é que é o resultado? É a confiança. É o fortalecimento da nossa fé. É o fortalecimento da nossa fé. É o crescimento da convicção de que estamos mesmo nele. De que o conhecemos mesmo. Quando o caminho é este, de amor e de obediência, de amor e de obediência à palavra, quando o caminho é este, o que é que resulta nisto? Resulta que nós podemos ter uma maior confiança de que o conhecemos e de que estamos nele. Nós encontramos mais confiança e mais fortalecimento da nossa fé. Versículo 6 termina esta primeira parte, dizendo: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. João termina esta parte, esta primeira parte, novamente com a expressão aquele que diz. Aquele que diz. E reparem, isto porquê? Porque João não vai parar de provocar os seus leitores, os seus filhinhos, não vai parar de os provocar e de os estimular a este teste. De perceber o que é que são e o que é que não são. De perceber se aquilo que vivem está de acordo com aquilo que dizem. Se são mesmo filhos ou não, se têm mesmo confiança de que são filhos ou não. João quer que eles tenham esta confiança. João quer que eles façam mesmo este teste. Portanto, João termina esta primeira secção novamente com esta expressão, aquele que diz. João está mesmo a provocar e incentivar este teste. E a nós aqui, que somos leitores, já não somos os filhinhos iniciais, não é? Que João discipulou, mas somos leitores de segunda mão. Nós também somos desafiados aqui, então, repetidamente, a este teste de paternidade, a este teste de identidade também. Conhecer Jesus, estar em Jesus, implica um novo caminho e um novo andar. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Estar em Jesus implica um novo caminho e um novo andar. É o que está a dizer o versículo. Dizes que estás nele. Então, espera-se que andes como ele andou. No mesmo caminho e da mesma forma. É aquilo que nós já vimos no texto da luz. Capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que diz o versículo. Ou seja, a lógica é a mesma. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós vamos avançar para a segunda parte. E até aqui, João, ele falou-nos genericamente dos mandamentos, numa espécie de teste de obediência, que revela se o conhecemos e se estamos verdadeiramente nele, em Jesus. E se a verdade e o amor de Deus estão em nós, estão mesmo em nós. E agora João vai avançar. Ele vai aplicar o que esteve até aqui a dizer. Ele vai aprofundar. Ele vai, especificamente através do amor fraternal, ele vai aplicar o que esteve a dizer até aqui. Vai aprofundar, já não falando dos mandamentos genéricos, que revelam o nosso amor a Deus, mas vai agora falar do amor fraternal, que, num certo sentido, em todo o sentido, é o amor ao próximo, mas aos próximos mais próximos, os primeiros próximos, que são os irmãos. Então é como se neste teste do novo mandamento, na primeira parte estivéssemos a falar do amor a Deus e agora na segunda parte estivéssemos a falar do amor ao próximo mais próximo. Aqueles que partilham a mesma fé, o mesmo sangue de Jesus, a mesma convicção. Então ele vai aplicar isso voltando às mesmas imagens que já usou na carta. A luz e as trevas. É aqui que ele vai voltar e é por aqui que ele vai andar várias vezes. A luz e as trevas. E eu quero fazer aqui uma nota sobre a forma de argumentar de João, porque isto é importante para nós aqui, aos domingos, mas também é importante para quando lês a carta em casa e quando lês outra parte qualquer da Bíblia, mas particularmente quando lês João, pode ajudar a compreender melhor como é que João pensa e como é que João está a escrever e a fazer os leitores perceberem as verdades de Deus. Ao longo da carta, poderá parecer que João se repete simplesmente para reforçar o ponto. Como se fosse um auxiliar de memória, uma enfatização. Mas na realidade João está a fazer mais do que simplesmente repetir-se. Ele está a juntar e a ligar vários temas
para já mostrando que na fé todos os temas estão juntos, se relacionam e interdependem. Não dá para eu escolher uma parte da fé e ignorar completamente a outra. Eu sou muito bom na adoração a Deus, mas essa coisa de amar os outros fica-me um bocado complicada para mim. Eu sou muito bom em obedecer, mas isso de ter alegria no Senhor, não dá para separar estas coisas. Isto na fé não dá para separar uns temas dos outros. As coisas estão todas interligadas. Então João vai misturar os temas, desde já mostrando também isto mesmo, que todos os assuntos da fé e do nosso relacionamento com Deus e uns com os outros se misturam, se relacionam e se implicam. Por outro lado, quando ele parece voltar ao mesmo tema, e quando ele até volta ao mesmo tema, ele vai fazer isto abordando o tema de um ângulo diferente, de uma forma diferente, ora aplicando a um aspecto específico, ora ilustrando com um exemplo conhecido. Ele vai fazer isto para quê? Para aprofundar. A lógica do argumento de João é um argumento em espiral. Parece que ele está a passar no mesmo tema, mas não está a calcar exatamente as mesmas coisas. Já está um bocadinho mais fora ou um bocadinho mais dentro. Ele está dentro do grande mesmo tema, mas está a tocar em aspectos diferentes. Isto é importante porque, por exemplo, nós agora vamos falar do amor fraternal nesta segunda parte, do novo mandamento, o amor fraterno, o amor entre irmãos, e é um tema a que João vai voltar na carta à frente, pelo menos mais 2 vezes, mas com nuances e com um aprofundar diferente. Isto é importante para não percebermos, João está-se a repetir outra vez, a dizer para nós nos amarmos uns aos outros. Então, esqueceu-se que já escreveu isto lá atrás. Não, ele não está esquecido. Ele sabe o que é que está a fazer. Isto é de propósito, por estes 2 motivos principais que eu referi. Na segunda parte, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. João não traz novidades, variedades e criatividade nas suas cartas. João não está preocupado em competir com as novidades trazidas pelos pensadores, pelos filósofos e pelos falsos mestres que estão a falar e a tentar convencer aquela comunidade de crentes. João está assim, preocupado, genuinamente preocupado, com a alma e com a fé daqueles irmãos. Mas ele sabe que para corrigir e edificar o espírito não chega e não serve o último grito, a última tendência, a última opinião e o último pensamento. Não chega modernidade, não chega uma novidade, não chega uma coisa diferente. Para edificar a alma, para salvação e edificação da alma, só a mesma palavra. O antigo mandamento, a palavra antiga, que desde o princípio ouviram e tiveram. Só ela é capaz de trazer solução. João apela a uma base inabalável e imutável. Eu não trago um mandamento novo. Eu não trago uma coisa nova. Eu não tenho aqui uma coisa nova que é mais nova do que a dos mestres que estão para aí a dizer-vos coisas. Não. Eu não vos trago novidade. Eu tenho aqui a mesma palavra antiga que vocês têm desde o início. Que ouviram, que receberam e que creram. É essa mesma palavra. É uma base imutável. Não muda. E que é um alerta para nós. Cuidado com a inclinação, com a nossa tendência própria e natural em nós, de acharmos que aquilo que é novo, que aquilo que soa diferente, por si só tem um valor acrescido, parece que desperta qualquer coisa em nós, tem um valor acrescido por ser novidade, parece que lhe damos uma inclinação e um crédito diferente. Ora, João está a responder às novidades daquele tempo e às novidades para os seus leitores, lembrando que aquilo que pode transformar e pode trazer solução e salvação é a mesma palavra antiga que eles já receberam e que eles já tiveram desde o início. Isso é muito importante para eles e já que eles não estão cá agora, é muito importante para nós agora. É muito importante porque é mesmo estímulo à novidade e à inovação e às coisas diferentes e às soluções novas sem Deus, com a aparência de muitos bons argumentos e intenções, continua a existir hoje. Portanto, estejamos firmes nesta mesma base inabalável que é a palavra antiga e que não é nada de novo. Versículo 8 avança. Outra vez vos escrevo o novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque já vão passando das trevas
e já a verdadeira luz alumia. Outra vez escrevo um mandamento novo. Então, mas espera lá. João não trazia novidades, ainda agora enfatizávamos, e agora, outra vez vos escrevo um mandamento novo. Afinal, que mandamento é este? Que é antigo e que é novo ao mesmo tempo. É antigo e é novo em simultâneo. Que mandamento é esse? Que continua a ser antigo, não era novidade, mas agora já está a dizer que é novo. Como é que isso fica? João, mais à frente, na segunda carta, nós chegaremos lá, vai dizer o seguinte: e agora, Senhora, está a escrever uma igreja, chegaremos lá, rogo-te, como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Escrevo-te um novo mandamento, mas aquele... Desculpem, estava a ler mal. E agora, Senhora, rogo-te, não como descrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E no Evangelho segundo João, João é que está a escrever, mas é Jesus que está a falar, capítulo 13, as últimas palavras de Jesus, Jesus vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. Não vos escrevo um novo mandamento, mas escrevo-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Este é o mandamento que sempre tiveram. É o mandamento que receberam desde o início. É antigo porque é a mesma base inabalável da palavra, mas é novo porque se renova com um novo padrão que é Jesus. O novo padrão, amar como Ele amou. Amar como Ele se deu, como Ele mesmo sacrificou. É este o novo mandamento, o amor fraternal. Fica claro na segunda carta que nos amemos uns aos outros. E particularmente no Evangelho segundo João, Jesus a dizer: o novo mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, de uma forma nova, como eu vos amei. É esta a novidade. Este é o novo mandamento, o amor fraternal. A mesma palavra, antiga, eterna, mas que ganha agora novidade. E uma urgência de todos os dias. E uma urgência em todos aqueles que conhecem e estão em Jesus. Ganha agora uma utilidade, uma urgência de todos os dias e para todos aqueles que estão mesmo em Jesus, que o conhecem mesmo e que estão mesmo nele, que seguem o modelo perfeito que Ele é, que procuram andar como Ele andou, que procuram fazer o que Ele diz também, que procuram obedecer-lhe e que procuram imitá-lo, procuram fazer o que Ele disse e procuram andar como Ele andou, isto é, amar como Ele amou. O versículo 8 vai dizer que este novo mandamento é verdadeiro nele e em vós. É verdadeiro nele e em vós. É muito interessante. Primeiramente, o novo mandamento é verdadeiro nele. É verdadeiro em Jesus. Ele nos amou. Ele nos ama. Mas Ele nos amou entregando-se, dando-se a si mesmo. Ele nos amou entregando-se a si mesmo. Mas é suposto, e esse é o desafio da carta, que este mandamento novo seja também visto em vós, dizia João. É verdadeiro nele e em vós. É suposto que seja visto este novo mandamento também nos crentes. Em vós. Em nós, podemos nós aplicar hoje aqui em Partilhó. É suposto que seja visto em nós. Foi visto em Jesus, é verdadeiro em Jesus. Ele nos amou mesmo. E deve ser visto em nós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. É assim que termina o versículo. É este o contraste que João vai explorar mais uma vez. E reparem, qual é a conexão que João vai fazer? João vai associar as trevas ao ódio. João vai associar as trevas ao ódio. Ao aborrecer o outro. Ao aborrecer o irmão, ao odiar o irmão. São trevas. E vai ligar a luz ao amor. Primeira luz, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz. E nele não há escândalo ou tropeço, como diz a revista atualizada. Aquele que ama a seu irmão está na luz.
Nele não há tropeço. Nele não há escândalo. A verdadeira luz já brilha. Aqueles que Jesus amou e salvou foram dotados de um novo coração também. O egoísmo pode agora ser abafado, pode ser agora contido e pode dar lugar ao amor, pode dar espaço ao amor, que também é gerado em nós, no nosso coração, por Deus. A verdadeira luz já brilha. Aquele que ama a seu irmão não tropeça. Não tropeça. Antes, esse mesmo amor fraterno, assim como guardar a palavra, é mais uma confirmação de que segue firme no caminho da luz. E que anda como Jesus. Anda como Jesus também andou. Aquele que ama a seu irmão tem mais uma confirmação aqui. Não anda a tropeçar de dúvida em dúvida, de intuição em intuição, de fé mística em fé mística, mas tem mais uma confirmação, pelo guardar da palavra e agora pelo amor aos irmãos, de que está no caminho de Jesus, de que está a viver como Jesus disse e está a viver como Jesus viveu, a amar como Jesus amou. Então não tropeça. Por outro lado, aquele que ama a seu irmão também não traz escândalo. Ou, por outras palavras, se quisermos usar a palavra tropeço, que está na revista atualizada, não faz tropeçar os outros. Aquele que ama a seu irmão não traz escândalos aos outros, nem faz tropeçar os outros. Pelo contrário, pelo seu amor fraterno, mostra o que é ser discípulo e aponta para Jesus, aponta para o caminho da luz. Não é isto mesmo que nós lemos lá em João 13? O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto, os outros também podem ver. Aqui João, o foco de João é, nisto sabemos, nisto conhecemos. É para cada um de nós fazer uma introspeção, uma avaliação própria. Não é para estar a avaliar os outros. Neste caso de João, é para nós próprios estarmos a fazer estas perguntas a nós. Eu conheço mesmo. Eu sou filho de Deus mesmo. Eu vivo como um filho de Deus. Mas aqui Jesus colocou uma tónica diferente. Olha, os outros também podem ver se vocês são discípulos ou não. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Então, aquele que ama não tropeça em si mesmo. Antes, porque ama, também tem mais uma convicção, um fortalecimento da sua fé, porque está a andar como Jesus. E por outro lado, não está a trazer tropeço aos outros. Não está a trazer escândalo aos outros. Pelo contrário, porque está a andar como Jesus andou, está a demonstrar o que é ser discípulo. Por causa do amor. Está a apontar para o caminho da luz. O que é o amor fraternal? Como é que se pode revelar o amor aos irmãos? Não podemos ser exaustivos, não temos tempo para isso. E como já vos disse, João vai voltar a este tema, nós vamos voltar a este tema. Mas quero referir a alguns aspectos. Envolve afeto. O amor fraternal envolve sentimentos, envolve afeto, envolve coração. Pedro vai dizer, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Este versículo dava para pregar tudo o que estamos a pregar hoje aqui. Parece que Pedro e João andaram juntos durante algum tempo e ouviram o mesmo mestre, o mesmo mandamento antigo que é novo. Estão em sintonia completa, não estão? É interessante aqui a expressão de Pedro, além de não fingido e coração puro, tem aqui no meio, amai-vos ardentemente ou fervorosamente uns aos outros. Ou seja, implica fervor, implica ardor, implica sentimento, implica coração, implica afeto. Mas é muito mais do que afeto. É mais do que afeto. É mais do que afeição. É mais do que sentimento. Até porque temos que reconhecer que nós não conhecemos, não privamos e não desenvolvemos a mesma afinidade e os mesmos sentimentos com todos os irmãos da mesma maneira. E não há mal nenhum nisso. É normal até. Envolve sentimento e deve envolver esse esforço de amarmos ardentemente uns aos outros. Mas vamos reconhecer que há níveis diferentes para pessoas diferentes, à medida que nos vamos conhecendo mais, uma série de coisas, uma série de fatores. Mas é mais do que afeição. É mais do que afeto. É uma atitude. É uma disposição. É uma atitude, é uma disposição. É o quebrar da nossa vontade egoísta. É estar disponível, é estar disposto. Isso pode-se revelar de muitas maneiras. Numa disponibilidade para a ajuda espiritual. Para a edificação. Para fazer crescer. Para o incentivo. Para o ânimo. Para a exortação, se for preciso. Ajuda material, se necessário.
Se for possível também, João vai ter que falar sobre isso. Pode-se manifestar de muitas formas. Numa ajuda espiritual, numa ajuda material. É a noção de que se é um só. De que se é um só corpo. De que se é uma só família. De que se é uma só carne, um só pão. Não é? E que se pode e deve revelar numa genuína preocupação. É preocupação também. É estar disposto a partilhar as alegrias. É estar alegre pelos outros, mesmo alegre, porque a vida está a correr bem aos nossos irmãos. E é partilhar também o seu oposto. É ficar preocupado e triste se as coisas estão a correr mal aos nossos irmãos. É partilhar a alegria e é partilhar a tristeza. É partilhar isto também. Porquê? Porque se um padece, todos padecem. Se um é honrado, ou seja, se um está bem, os outros também estão bem com ele. Não é? É esta a lógica do corpo. Então é também isto. É o padrão ser imitado. E o nosso padrão é Jesus. É amar como Ele amou. Então fica claro que o amor que estamos a falar envolve esforço e envolve sacrifício. Porque este novo mandamento, este novo padrão, um passo gigante à frente do padrão da lei, para onde ela apontava, é o padrão de alguém que chega e se dá totalmente aquilo que nós relembramos na ceia. Esta é a parte nova daquilo que já era antigo. E este é o nosso padrão. Então, se este é o nosso padrão, se isto é andar como Ele andou, amar como Ele amou, fica claro para nós que o amor que estamos a falar é um amor que envolve sacrifício, que envolve darmos-nos ao outro, como Jesus se deu por nós. Este é o amor que é verdadeiro nele. Ele entregou-se mesmo por nós. E é o amor que se espera que esteja verdadeiramente a ser desenvolvido em nós. É este amor que é para ser despertado em nós. É este tipo de amor que deve ser trabalhado em nós. Nós amamos como Jesus? Não, nunca. Nós falhamos. Nós somos egoístas. Nós não nos preocupamos. Uma série de coisas, claro. Por isso é que Ele é fiel e justo. Podemos confessar os nossos pecados e seguir caminho para a frente. Deixar o que foi para trás e seguir para a frente. Estamos a ser desafiados e estimulados a este amor. Porque, pelo contrário, é o oposto, que é ignorar tudo isto e seguir no caminho das trevas. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz, pode-se dizer muita coisa, mas depois não ser a verdade. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão ou odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Novamente, aquele que diz, a mesma expressão que foi usada até aqui de vez em quando. Não é demais repetir. Dizer não chega. O que realmente se é, revela-se menos naquilo que se diz e mais no que se faz, na atitude que se tem e naquilo que se sente também. E se o que se sente é ódio, pode-se dizer o que se quiser, mas ainda se está em trevas. Nós podemos dizer o que quisermos, mas se temos ódio, não interessa o que eu diga. Se o meu coração estiver cheio de ódio, o que é que interessa o que eu digo? Estou a me enganar a mim mesmo, estou a enganar os outros, só não engano Deus. O que nós somos realmente revela-se muito mais na nossa atitude, no que sentimos e no que conseguimos fazer, do que naquilo que simplesmente dizemos. Versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está em trevas e anda em trevas. Aquele que odeia o seu irmão, que aborrece o seu irmão, está em trevas e anda em trevas. E reparem, a gravidade não é só estar em trevas e andar em trevas. É o que isso implica. A gravidade não é apenas dizer-se e afirmar-se uma coisa que não se é de facto. O problema é muito maior do que isso. As trevas do ódio são densas demais, a ponto de chegarem a cegar mesmo. E quando cegam mesmo, a pessoa nem sabe para onde vai, nem para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram completamente o entendimento e a visão. É muito pior do que simplesmente estar-se a dizer uma coisa que depois não tem respaldo real. É um auto-engano, uma autossabotagem que cega a própria pessoa. As trevas do ódio são tão densas que fazem com que a pessoa nem sabe que está em trevas, nem sabe para onde deve ir, nem para onde vai. E nós sabemos, com a Bíblia aberta,
que continuar em trevas levará ao pior fim possível. Nós somos mesmo privilegiados por termos a palavra de Deus, por termos a oportunidade de a abrir, por termos a oportunidade de a ler, por termos a oportunidade de ouvir pregar, como acontece a cada domingo e agora mesmo. Nós estamos aqui esta manhã para sermos iluminados por ela. Estamos aqui mesmo para isso. Nós estamos aqui para ser iluminados pela palavra, com a ajuda, auxiliados pelo Espírito Santo. É para isso que nós estamos aqui todos. Todos sem exceção. Todos. Para iluminar os cantos sombrios que há nos nossos corações, que há em nós, que há na nossa mente, que há na nossa vontade, que há em todos nós. E ela, a palavra de Deus, é poderosa para dissipar as trevas, mesmo das almas e das mentes mais sombrias. Mesmo das almas que nesta manhã podem não saber onde estão, nem para onde vão, nem para onde devem ir. Nós afirmaremos sempre, deste púlpito, sempre, que Jesus é a luz do mundo. Afirmaremos sempre que Jesus é a luz do mundo. É para Ele que tu deves ir. Jesus é a luz do mundo. E nele tu poderás ver. Ver e viver. E viver com vista. Para todo sempre. Eternamente. Vamos terminar onde começámos. Lembram-se da história do filho pródigo? O filho mais novo chegou a casa. O pai abraça, abre o vinho, mata o boi, faz uma grande festa. O meu filho estava morto, mas reviveu. E toda a gente se junta, uma grande festa. Mas havia mais um irmão, não havia? Havia ou não havia mais um irmão? O irmão mais velho. O filho mais velho está fora. Ouviu o barulho da festa e ficou chateado. Não quer entrar. Ele está cego. Ele não sabe para onde é que deve ir. Só não quer entrar em casa. Ele é incapaz de se alegrar com o regresso do irmão e com a salvação do irmão. Com a vida do irmão. Ele do irmão só tem vergonha porque gastou a fortuna toda. E quando muito tem ódio. O texto não diz, mas deve ter. Ele só reclama do pai. Não só por causa do irmão, mas do próprio pai. O irmão é mau, que gastou tudo. E o pai é injusto, que gasta tudo nele. Ele age como um advogado. Mas de acusação. De acusação. Ele gastou tudo. Com as mulheres e com os amigos. Dissolutamente. Não é este o nosso padrão. Não é este o nosso modelo. Em Jesus, nós temos o irmão mais velho diferente e melhor. E temos o verdadeiro modelo. O modelo que nós devemos imitar. Andar como ele andou. Amar como ele amou. Jesus, diz-nos Hebreus 2:11, ele não se envergonha de nos chamar a nós irmãos. E olhem que nós fizemos muito pior do que aquela história que era ilustrar. Aquilo é só uma história. É uma parábola. É uma ilustração. Nós fizemos muito pior. E Jesus não tem vergonha de nos chamar irmãos. Pelo contrário, Jesus, quando nos viu perdidos, a vaguear, a desperdiçar a vida, longe de Deus, longe da casa do Pai, Jesus não ficou em casa. Jesus deixou a glória, deixou a casa mais gloriosa que existe na eternidade, junto ao trono de Deus. Ele deixou a casa celestial. Ele veio a este mundo, fez um de nós, encarnou, fez homem, criou-nos o Natal, para criar Natal nos nossos corações. Ele assume o nosso lugar, ele paga pelos nossos pecados, paga a conta toda, e foi assim que ele nos encontrou e nos levou para a casa do Pai, onde por toda a eternidade, cheio de alegria e festa, vai partilhar da herança que era só dele com todos nós. Este é o nosso padrão de irmão e de irmão mais velho. E é este amor que nós somos chamados a ter uns pelos outros. Foi assim que ele nos salvou. Porque apesar da história lá em Lucas 15 não contar, os filhos pródigos nunca voltam para casa sozinhos. Foi Jesus que saiu de casa e foi nos buscar. Este é o nosso padrão. Este é o nosso exemplo. E esta é também a nossa esperança. Neste tema também. Porque aquele que nos buscou e nos salvou poderosamente tem também poder para transformar os nossos pobres corações, que têm tanta dificuldade a aplicar este tema. Acho que não sou só eu. Ele não é só o nosso exemplo para tu imitares.
Não estamos numa religião de obras. Ele é o nosso exemplo para imitares, mas Ele é também a tua esperança quando tu não consegues imitar. Não só porque morreu por esse pecado, mas também porque tem poder para transformar o teu e o meu pobre coração, fazendo o coração menos egoísta e mais amoroso também. E estamos certos, seguros, que Ele começou essa obra em nós e vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele está a fazer isso em mim, coitadinho de mim. E em ti, está a fazer isso em nós aqui em Pardelhó. E continuará a aperfeiçoar-nos até ao fim. Andaremos de branco com Ele, numa casa onde a festa, o boi não acaba. Há carne para sempre. E há vinho que nunca se esgota. Que todos o tenham e que todos participem desta festa. Que ninguém fique de fora a reclamar dos outros. E que ninguém fique de fora porque não viu e não conseguiu entrar. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu vou pedir ao Miguel que nos dirija em oração e depois ainda vamos terminar finalmente cantando. Pai, te damos graças, te agradecemos por este tempo que conversamos, agradecemos por podermos levantar as nossas vozes aqui, podemos te glorificar, podemos te honrar, somente a ti é toda a glória, toda a honra, podemos tirar este tempo para ti, porque estamos na tua presença e apesar de Jesus, podemos desfrutar deste tempo. Podemos te agradecer pela tua palavra, pela sua suficiência, pela sua autoridade, porque ela tem tanto para nos dar, para nos ensinar. Queremos agradecer pois ela é pregada de forma clara, expositiva, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa exortação. Possamos levar esta palavra, desde logo no início desta semana, possamos buscar em nossas casas, não só aqui, mas em nossas casas, pois estamos sempre na tua presença e contamos sempre com a tua bênção na nossa vida, Senhor. Então, que possamos buscar no nosso dia a dia, em oração e buscando a tua palavra, este ensino tão precioso para a nossa vida, para nós, que nos ensina sobre Jesus sempre, que nos aponta sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que Ele nos traz este amor perfeito. Nós nunca conseguiremos fazê-lo de forma perfeita, mas a obra de Jesus nos aperfeiçoa até o dia que Ele virá para nos buscar. Sei connosco, sei com cada um, sei que também qualquer que nos falta, abençoa também. Dá uma boa semana a todos, dá também um bom resto de dia para todos. Em nome de Jesus, nós tudo pedimos e agradecemos. Amém.